Boa noite. Hoje nós iniciamos já apresentando o nosso prosseguimento desse nosso estudo das leis morais na próxima semana, porque hoje nós vamos encerrar a parte que diz respeito à terceira parte do Livro dos Espíritos, no formato como nós estávamos fazendo a leitura das questões, e vamos iniciar uma nova etapa a pedido. Algumas pessoas que estavam nos acompanhando no estudo das leis morais disseram por que a gente não fazia um estudo mais detalhado dessas leis, né? No formato que nós fizemos, foi uma apresentação, foi uma forma de levar ao conhecimento das pessoas o conteúdo da obra, e aí nós acatamos a ideia. E vamos, a partir da próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, dar início às questões que dizem respeito às leis morais, só que agora nós faremos pergunta a pergunta, Livro dos Espíritos, e o livro Filosofia Espírita do Miramês, onde ele comenta cada pergunta do Livro dos Espíritos. Creio que vai ser bem interessante para todos nós, mais um aprendizado, e é um estudo que não tem uma data certa para terminar. Nós sabemos que são muitas as questões do estudo das leis morais, mas também nós não temos pressa, porque a educação continuada que o ser humano precisa ter na sua vida, na doutrina espírita é essa mais ainda, principalmente no que diz respeito a essa questão das leis morais, que é um dos itens do Livro dos Espíritos que nós mais temos necessidade de aprender, de entender, que é essa questão das leis morais. Então, nós vamos hoje começar nosso estudo trabalhando essa questão das leis morais, que nós estamos finalizando. Hoje nós vamos para a segunda parte dessa questão que diz respeito da perfeição moral. É uma questão, é um momento especial também do estudo, né? Nós estamos finalizando esse momento, como nós dissemos. Então, essa questão da perfeição moral, essa segunda parte, ela vai da 913 a 919. Nós fizemos, na semana passada, as virtudes e os vícios e as paixões. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o egoísmo, os caracteres do homem de bem e o conhecimento de si mesmo. O egoísmo nós já tivemos alguns estudos, tanto no Evangelho quanto nas leis morais, mas vamos retomar porque faz necessário. E como nós dissemos no início, essa parte da perfeição moral era um complemento que Kardec incluiu quando elaborou as leis morais. Ela não é uma lei, é um complemento, é uma fala, um complemento de Kardec e dos Espíritos, fechando esse leque de informações que ele traz através das leis morais. Então vamos aqui ao egoísmo. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, veja bem, egoísmo. O mal terrível, né? Porque deriva todo o mal a partir dele, como nos dizem os Espíritos. Todos os vícios, todas as situações em que nós estamos vendo prevalecendo os vícios, ali está o egoísmo. Então, os Espíritos nos dizem que enquanto a gente não destruir a causa, nós não vamos conseguir nos aperfeiçoarmos. E que causa é essa? Nós já vimos em alguns estudos, veremos mais que o egoísmo é filho do orgulho. Então, nós temos que combater essa causa, o orgulho, o egoísmo,
para que a gente possa realmente neutralizar essas qualidades negativas e passar a desenvolver qualidades positivas, virtudes. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se a consegui-lo, porque o egoísmo ele faz parte do interesse pessoal. É diferente do auto-amor. Quando eu me cuido, quando eu tenho zelo por mim, quando eu busco me cercar daquilo que é importante para mim, isso é uma necessidade do ser humano. Não há nada de errado nisso. No egoísmo, ele se funda nesse interesse pessoal, mas de uma forma exagerada. É quando a criatura é tudo para si, em detrimento das outras pessoas. Então, por isso que pode se confundir. Se você, não, eu não sou egoísta, eu gosto, eu cuido de mim. Mas será que nós estamos cuidando da gente no ponto certo ou estamos ao excesso? Aí agrupando o egoísmo sem perceber isso? Aí Kardec pergunta justamente por isso, se não vai ser difícil conseguir extirpá-lo por ele se fundamentar nesse interesse pessoal. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reforme as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, vai precisar que o ser humano evolua em termos espirituais para dar menos valor às coisas materiais, para ter menos apego, para ter menos necessidade de ter a qualquer preço, até o ponto de tomar do outro porque tem que ser para mim, em primeiro lugar. E quando as nossas instituições hoje, elas excitam esse sentimento em nós, justamente fazendo entender que nós temos que ter cada vez mais, nós temos que ser o melhor e tudo mais, isso vai estimulando o nosso egoísmo, porque muitas vezes, para chegar a esse patamar, para satisfazer a essas instituições humanas, nós muitas vezes utilizamos aí de um egoísmo exacerbado, porque o egoísmo ele já é exacerbado, mas imagina, quando a qualquer preço, de qualquer forma, eu tento buscar aquilo que eu acho que só a mim pertence. E muitas vezes chego até a usurpar dos outros. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Por estar tão impregnado em nós, inerente ao ser humano, porque lá no início da nossa evolução, nós tivemos que, no instinto de conservação, ter uma predominância muito grande do egoísmo para preservar a nossa espécie. Eu precisava me cuidar, eu precisava me alimentar em primeiro lugar, eu precisava defender a minha vida. Então, lá no início da espécie, esse egoísmo se fazia presente como um instinto de conservação. Aí por isso que ele diz, será que não, em virtude disso, não é um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Nós fomos evoluindo e fomos utilizando o egoísmo para outras necessidades nossas, que não a de sobrevivência. É exato que no egoísmo tendes o maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então engana-se quem pensa que é impossível a criatura se libertar do egoísmo aqui na Terra. E já existem seres assim. Só que é como os espíritos dizem, eles não se mostram, nós não temos conhecimento disso porque eles não estão por aí demonstrando as suas virtudes. Essas virtudes são praticadas no dia a dia, na sua vivência, na sua relação, no ambiente onde se encontra. E se existem já alguns
que já estão sendo trabalhados nesse sentido, outros também haverão de surgir. Então, a mudança que nós já tivemos lá do princípio inteligente, quando a gente começou com esse instinto de se preservar, para hoje, já é uma mudança muito grande. Já tem muito ser humano aí que abre mão de algumas coisas de si mesmo para favorecer outras pessoas. Isso já é desenvolvimento de virtude, isso já é um pouco do desprendimento do egoísmo. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Quando nós passamos a observar o que acontece nos dias atuais, a gente tem essa impressão. Não, o homem está ficando cada vez mais egoísta, cada vez mais ele está nessa corrida louca em busca de tudo para ele, tudo para ele, tudo para ele. Como é que, de alguma forma, até dentro da civilização, das instituições, como nós falamos agora há pouco, tudo isso é estimulado, excitado, como é que ele vai destruir esse efeito? Como é que a causa pode destruir o efeito? Porque a causa é o nosso próprio pensamento, o nosso próprio entendimento, a nossa própria condição materialista de hoje, que fica exigindo cada vez mais, não só de nós mesmos, mas do outro, que ele seja egoísta. Quantas e quantas vezes não se ouve dizer, até mesmo em termos de pais educando filhos, que ele não tem nada que está dividindo o que ele tem com o outro, que ele não tem nada que está dando o que é dele para o outro. Não educa o filho no sentido de que ele entenda que ele pode brincar, que ele pode dividir com um amigo e tudo mais, mas colocam de tal forma isso que a criança entende de uma maneira fechada. Ele não pode dar nada, ele não pode auxiliar em nada, ele não pode dividir em nada, e isso é uma forma de exercitar o egoísmo. Da mesma forma, quando nós estamos evoluindo, em termos materiais, em termos intelectuais, a gente também não quer dividir o conhecimento para não dividir a oportunidade com o outro. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que o compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojados do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então vai chegar um tempo, com certeza, que a Terra vai se transformar, que os seres humanos terão um outro entendimento, estarão se despojando do egoísmo, nós teremos a condição de olhar para o irmão nosso e dizer, poxa, eu tenho tanto, essa pessoa não tem nada, eu vou dividir um pouco com ele. Eu tenho tanto alimento, ele não tem nada para comer, vou tirar um pouco do meu alimento. Mas, por enquanto, o nosso egoísmo não deixa que a gente perceba isso. A gente não quer nem ter contato com isso, porque isso nos aborrece. Então, quando ocorrer essa condição do homem evoluir espiritualmente, aí sim, tudo isso muda. E os tempos são chegados em que nós estamos sendo levados pelas situações, pelas condições, a entender a necessidade do outro. E qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O Espiritismo assenta na importância da personalidade. Então, é muito difícil retirar esse egoísmo de nós, porque ele deriva da nossa matéria.
Lá, nós ainda estamos muito próximos da nossa origem, então ele ainda está muito forte, está muito presente em nós. Não dá para a gente se libertar dele assim de uma hora para outra. E principalmente, como nós já comentamos aqui, os espíritos nos trazem as informações, tudo concorre para que a gente cada vez mais aumente isso em nós, as leis, a organização social, a educação. Então, quando o homem for evoluindo, isso vai se dar, porque nós estamos hoje, graças a Deus, com as luzes do Consolador. Hoje nós sabemos que somos espíritos eternos, que estamos numa jornada evolutiva, que essas condições de viciações não nos auxiliam muito, que as virtudes, sim, é que irão nos trazer a felicidade. Então, com isso, o ser humano vai, com certeza, se transformando. Ele vai deixando de dar tanto valor à sua personalidade, porque ele sabe que ela é passageira. Aquela história, eu sou Dora. Não, eu não sou Dora, eu estou Dora. Nesse momento, eu estou nessa personalidade de Dora, mas quantas personalidades eu já assumi ao longo das minhas reencarnações? Quantas ainda terei que assumir? Então, o egoísmo, ele se assenta nessa importância da personalidade. Aquela pessoa que diz assim, você sabe com quem você está falando? E a gente sabe, sim, com um ser humano tal qual nós, um espírito imperfeito, que está ali numa caminhada e que ainda não aprendeu muita coisa. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, que é como nós acabamos de falar. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprio e não nele, é ele o levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Então, infelizmente, nós estamos ainda nesse processo. Olha, se eu não me cuidar, quem vai cuidar de mim? Ninguém está nem aí para mim, eu que tenho que fazer. Então, com isso, nós vamos assimilando esse comportamento, essa atitude das outras pessoas, e vamos nos tornando egoístas também. Mas o Espiritismo está nos trazendo essas luzes justamente para a gente ir percebendo que torna-se maior, como Jesus disse, aquele que for mais humilde. Aquele que for o mais humilde. E não aquele que queira se tornar igual para igual em viciações e em erros. Sirva de base às instituições sociais, às relações de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade. E cada um pensará menos na sua pessoa, assim veja que outros nela pensam. Então, quando houver essa condição de caridade e de fraternidade, aí sim cada um vai pensar menos em sua pessoa, porque vê que os outros também estão pensando nele. Aí é uma reciprocidade que vai acontecer de pensamento e de entendimento. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente lhe não agradecem. Então, nós estamos vendo aí já exemplos. Nós estamos vendo que tem algumas criaturas que já estão renunciando à sua personalidade em proveito da necessidade de outras pessoas, sem esperar nenhum agradecimento. Quando nós vemos muitos irmãos nossos, que a gente pode citar um exemplo desses irmãos que vão para outros países, muitos médicos que vão levar auxílio àqueles países que não tem nada no campo da saúde, muitas vezes não tem nem do que se alimentar. E essas pessoas vão lá para doar de si, e sem esperar receber nada, porque eles sabem que aquelas pessoas não têm nada para lhes devolver. Simplesmente pelo sentimento de caridade e de fraternidade que já começa a surgir em cada uma dessas criaturas. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino do céu se acha aberto. A esse, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que, no dia da justiça,
será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Esse texto que nós lemos até aqui é de Fénelon, um espírito que traz algumas informações na codificação, e aqui falando do egoísmo, ele deixa muito claro que o reino dos céus está aberto àqueles que já possuem essa virtude, assim como também a todos aqueles que ainda não possuem, porque o reino do céu nos aguarda, Deus nos aguarda. Todos nós poderemos ir aos poucos, porque esse é um processo lento, não é do dia para a noite que a gente consegue, e realizando essas conquistas, essas virtudes, e se melhorando, e se transformando, e vendo mais o outro, a necessidade do outro. A justiça divina vai auxiliando aqui e acolá com as situações, com as calamidades que nos atingem, e que a gente começa a sentir aquilo que o outro sente, e isso vai mudando a nossa maneira de sentar, de pensar, de sentir e de agir. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Então, já existem, sim, muitos esforços, já existem muitas instituições que estão trabalhando no sentido de minimizar a dor, o sofrimento, que já estão tendo entendimento das questões humanas, já estão, de alguma forma, realizando essa transformação no planeta, mas ainda falta muito. Porque é como o Santo Agostinho aqui nos diz, que essa mensagem de Santo Agostinho, o egoísmo é um verme roedor. Ele vai como que consumindo a sociedade. E vai se alastrando por todo mundo, cada homem termina se tornando vítima dele, porque cada um vai sofrer de parte do outro o abandono, o descaso, tudo isso em função dessa chaga moral que todos nós trazemos. E a gente precisa ficar atento se não somos nós que temos esse sentimento e que precisamos trabalhar em nós e melhorar. Com certeza ele está muito presente em nossas vidas. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente, de uma vez só, ao menos parcialmente. E o veneno, pouco a pouco, será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a arte de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Então, é procurar a causa. Por que eu sou tão egoísta? Por que eu tenho essa capacidade de só pensar em mim, de só ver a minha necessidade? Por que eu não vejo a necessidade do outro? Por que eu não penso no outro? Por que eu não auxilio o outro? Tudo isso a gente tem que buscar, entender por que a gente é assim. E quando a gente for se percebendo, quando a gente for se trabalhando, se transformando, esse mal ele começa a ser atacado. Agora nos dizem os espíritos que é pela educação, essa educação que tende a fazer os homens de bem. E o Evangelho de Jesus é um código de moral e de ética que nos orienta, que nos conduz, que nos educa e que nos chama a todo momento a esse entendimento de amar o próximo como a si mesmo,
de fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Tudo isso são formas de erradicar o egoísmo de nossas vidas. Então, nós precisamos, dentro dessa educação moral, que vai nos fazer entender que todos somos irmãos, filhos de um mesmo pai, que se momentaneamente estamos em condições diferentes, são aprendizados necessários ao espírito, mas que tudo isso pode se modificar. No outro momento, nós podemos estar na situação contrária, precisando do auxílio das outras pessoas. Então, tudo isso vai fazer com que a gente vá se melhorando, com que a gente vá se transformando, se tornando mais humano. E aí sim, nós teremos, com certeza, essa condição de, no futuro, que espera-se seja próximo, sermos outras criaturas, sermos plantas novas, não mais aquelas plantas que não trazem nenhum fruto, que não trazem nenhuma sombra, que não trazem nenhuma folhagem. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-lo com proveito, basta o conhecimento da ciência. Quem acompanhar assim o filho do rico como o do pobre, desde o instante do nascimento, observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância do que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meus empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com moral o que se faz com inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Então, não é achar que só o conhecimento da ciência baste, não. Nós temos que buscar a moralização nossa e também orientar os nossos filhos, que infelizmente a gente esquece de fazer isso. A gente se preocupa muito com a intelectualidade, dar o melhor do conhecimento para essas criaturas, colocar nas melhores escolas, nas melhores faculdades, a melhor profissão e tudo mais, e esquecemos de orientar, de moralizá-los. E aí nos espantamos das esquisitices, como nos diz Santo Agostinho. Porque a criatura, ela evolui intelectualmente, mas moralmente ela não teve nenhum amparo, não teve nenhum acompanhamento, não teve nenhum investimento nesse sentido. Por isso que ele diz, faça-se com moral o que se faz com a inteligência. Quer dizer, a gente não gasta tanto, a gente vê pais aí que gastam absurdos com escolas todos os dias. Mensalidades, fardamentos, livros, material escolar, tudo. Cursos e cursos que o filho precisa para torná-lo alguém em condições de, diante da sociedade, sair-se bem. Mas qual é o investimento que a gente faz no lado moral com essas criaturas? E aí, muitas vezes, a gente cria um ser extremamente egoísta, extremamente intelectualizado, sim, mas sem moral, egoísta, orgulhoso, e que não produz bons frutos para a sociedade e muitas vezes nem mesmo para aqueles que os criaram. O homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Então veja bem quantos males que o egoísmo traz, que o orgulho traz para a nossa vida. Que a gente vive buscando felicidade. Mas como que nós vamos ter felicidade se esse vício está tão presente em nós, está tão presente na nossa sociedade? Então não há como, de maneira nenhuma, a gente ter a felicidade muito bem de segurança. Porque
Quando alguém hoje chega e tira a vida de outro para tomar um celular, ele não está pensando em ninguém, não. Ele não está pensando se aquela pessoa tem uma família, se aquela pessoa tem um futuro, nada. Ele está pensando nele e no que ele vai fazer com aquilo ali, que muitas vezes é um mínimo. É algo tão sem importância e daqui a pouco ele está em busca de fazer outra coisa, porque o lado moral não foi trabalhado. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir uma e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem que se quiser assegurar sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Veja bem, esse texto é um texto longo, mas é um texto que nós estamos passando aqui no formato de leitura, para dar o conhecimento às pessoas do que trata a obra da doutrina espírita, texto para se debruçar, para se pensar, porque são ensinamentos grandiosos trazidos por Santo Agostinho, e que não dá para tirar um parágrafo, um texto, sem que a gente comprometa a informação. Então, tudo isso que nós estamos lendo aqui são o auxílio espiritual que Deus permite que esses irmãos venham até nós trazer para nos esclarecer. E aí, na questão 918, que trata dos caracteres do homem de bem, nós temos a pergunta: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará ao espírito na hierarquia espírita? Como é que a gente vai perceber em alguém um progresso verdadeiro que possa elevá-lo na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Veja que resposta, meus irmãos. Nós vamos comprovar nossa elevação espiritual quando todos os atos de nossa vida corporal representarem a prática da lei de Deus. E como nós estamos distantes disso ainda. E muitos de nós ainda achamos, porque eu faço muitas palestras, porque eu vou para o centro todo dia, porque eu isso, aquilo, eu estou salvo. Pense na distância dessa hierarquia espiritual. Os espíritos elevados, eles têm uma trajetória de muito trabalho no campo do bem, de muito amor, de muita caridade, de muita fraternidade. Nós estamos aqui ainda lendo as primeiras letras do alfabeto espírita. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivo para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Isso aqui, se a gente for interrogar a consciência, a gente vai dizer assim: oh, meu Deus, eu, pelo menos, todas as vezes que leio essa mensagem do homem de bem, eu sinto uma distância anos-luz de um ser que está começando a ter evolução espiritual, porque é simplesmente interrogar a consciência e perguntar se não transgredia essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece por saber que Deus, que lhes deu, também nas pode retirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhe levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Nós estamos tão distantes de tudo isso, benevolente para com todos, porque vê todos sem distinção de raça nem de crença. Será que a gente vê assim a humanidade?
Ou nós temos distinção com algumas crenças, com algumas raças. São tantas coisas que a gente vê acontecer, verdadeiras aberrações de seres humanos que se acham melhor que os outros por conta da cor da pele, por conta daquilo que possui de bens, e não sabem, não têm a menor ideia de que tudo aquilo é apenas um depósito que Deus nos colocou e que vai tomar conta sim. Então, aqueles que estão se utilizando desses bens, se envaidecendo, se orgulhando, terão uma prestação de conta bem difícil diante de Deus, porque não estão ali com aquelas condições para realizarem os atos da forma como estão realizando. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. E se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A gente lembra disso? A gente é indulgente com as fraquezas alheias? Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então, essa é uma cartilha de vida que a gente precisa ler todo dia, para ver se a gente consegue pensar aí em alguma dessas ideias, desse ensinamento, algo que vá nos transformando. Porque, em verdade, precisamos de muitas reencarnações ainda para conseguirmos vencer todos esses vícios, todas essas imperfeições e nos tornarmos esse homem de bem. E aí, a pergunta extremamente interessante feita a Santo Agostinho: qual é o meio prático, mais eficaz, que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E eu fui buscar uma frase que tem lá no Templo de Delfos, também muito interessante, que diz o seguinte: advirto, seja quem fores, ó tu que desejas sondar os arcanos da natureza. Se não achares dentro de ti aquilo que procuras, também não poderás encontrar fora. Se tu ignoras as excelências de tua própria casa, como pretendes encontrar outras excelências? Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Por isso, Santo Agostinho chama a nossa atenção para essa fala desse sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí Santo Agostinho fala da sua experiência de vida, quando ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Meu Deus, a gente faz isso toda noite? A gente faz essa reflexão, a gente revê o nosso dia, ou não dá tempo? Muitas vezes a gente dorme com o celular na mão. No último instante do sono ali, a gente coloca ali do lado e tchau. Não faz uma reflexão dessas, não busca esse conhecimento, porque é como Santo Agostinho disse, a forma de se conhecer é essa, é se observar, é se analisar, é rever o comportamento no dia a dia, o que fez, o que deixou de fazer, como se posicionou, e pedir a Deus forças para resistir, para se aperfeiçoar, para melhorar, que com certeza Deus vai nos auxiliar. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar.
Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Veja que questionamento. Meu Deus, se fosse agora, fosse chamada agora, eu ia chegar tranquila no mundo dos espíritos, sem nada ter a minha consciência a me recriminar? Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Essa é uma receita perfeita. Está na terceira parte do Livro dos Espíritos, da perfeição moral, que nós estamos encerrando o estudo nessa noite. Então, concluindo, nós temos aqui: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificareis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na poderia ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. É aquele ensinamento de Jesus. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Fazendo assim, não tem como errar. Então, Santo Agostinho nos traz justamente isso. Quando nós estivermos indecisos sobre nossas ações, vamos pensar nela e verificar. Se ela fosse praticada por outra pessoa contra nós, qual o nosso entendimento disso? E aí nós saberemos exatamente como nos posicionar diante de qualquer situação. Então, procurai, porém, também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Perscrute, conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído de desejos sérios de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço ao seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta desse será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. Veja bem, o que pensam de nós e os outros semelhantes? A gente se preocupa com isso? Os nossos inimigos, que muitas vezes apontam assim, as claras, as nossas falhas, e a gente acha ruim. Mas esse inimigo, ele não tem nenhum interesse de nos bajular, de enfeitar. Não, eles falam a verdade, a gente fica atento. E, principalmente, a gente possa ter essa condição de dar esse balanço moral. Veja que ensinamento. Como comerciante, a gente faz balanço dos bens que possui, para saber se teve lucros, se teve perdas, mas não fazemos. E Santo Agostinho nos diz, tem um balanço na sua vida para ver como é que está a situação. De repente, a gente vai verificar que nós tivemos mais perdas do que lucros na nossa maneira de conduzir a vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não tem mais multiplicá-las. Justo é que se gaste alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Gastar alguns minutos conosco, fazendo perguntas a nós mesmos. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera um homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços?
Sei haver muitos que dizem ser positivo presente e incerto futuro. Então, nós estamos todo dia buscando trabalhar, conquistar aquilo que é necessário para nós, materialmente falando, mas nós precisamos entender que nós somos seres espirituais. Precisamos também buscar para o nosso espírito essas condições. Porque, da mesma forma que a gente busca repouso no corpo, nós vamos precisar de repouso no espírito. E se a gente não trabalhar isso aqui, na matéria, com certeza, nós não haveremos de ter esse descanso no mundo espiritual, a partir da nossa consciência. Então, Santo Agostinho conclui dizendo: ora, esta é exatamente a ideia de que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir os sentidos, e que agora damos instruções que a cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Então, veja bem, o objetivo da espiritualidade, de trazer esses ensinamentos para todos nós, é justamente isso, eliminar do nosso íntimo essas viciações, nos estimular na busca das virtudes. Santo Agostinho aqui diz que o interesse é que a gente compreenda o futuro que nos aguarda. Por isso que eles trazem esses ensinamentos e nos pedem e nos dizem que somos encarregados de espalhar essas informações, porque muitos desconhecem essas verdades que nós estamos trazendo aqui. Por isso, repito, fizemos questão de, nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando as leis morais, trazer na íntegra o ensinamento dos Espíritos, conforme se encontra na codificação, para que todos tenham conhecimento, todos aqueles que tiverem interesse de buscar essa informação, porque ela vai ficar no YouTube, vai ficar no Facebook, vai ficar no Instagram, vai ficar ao alcance das pessoas. Todos aqueles que tenham interesse possam ter o conhecimento da instrução dos Espíritos conforme eles trouxeram. E aí, finalizando, nós temos o comentário final dos Espíritos que dizem: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não abrem lugar para qualquer alternativa, e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Então, Santo Agostinho nos fez aí várias perguntas que requer de nós uma resposta, que a gente possa depois, com calma, buscar a obra para ver o conteúdo, refletir sobre os ensinamentos dos Espíritos e responder para si mesmo. Desculpe, vontade de espirrar. Responder para si mesmo, porque é importante é que responda-se para si mesmo, que a melhoria e a transformação venha para cada um de nós. Então, nós encerramos aqui essa terceira parte do Livro dos Espíritos, no formato, como nós dissemos, de leitura das questões, e a partir da próxima quinta-feira, nós estaremos aqui estudando as leis morais, questão a questão, juntamente com as informações trazidas pelo Espírito Miramês, que é muito interessante, e de forma que a gente vá aprendendo mais da intimidade dessas questões. Então, eu quero agradecer a companhia da Augusta, que está conosco, da Eliane, que também está conosco, a Luane, e do Gilfran, que está desejando boa noite a todos. Também desejamos boa noite a todos eles, agradecemos a companhia, e até a nossa próxima quinta-feira, se Deus quiser, às 18 horas, retomando o estudo das leis morais. Muita paz a todos.